Olá, pessoal! Esta é a nossa aula de número 8 do curso de Legislação e Normas Tributárias a respeito do imposto de renda. Nesta primeira parte, nós vamos tratar de três assuntos principais. Vamos falar da generalidade e universalidade do imposto de renda, vamos falar das modalidades do imposto de renda e vamos falar também, por último, sobre a progressividade desse imposto. Vem comigo! Antes de falar desses três temas que eu mencionei para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a fiscalidade do imposto de renda. Até agora, nós falamos dos impostos extrafiscais. Falamos do imposto de importação e exportação, do imposto sobre operações financeiras, do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a propriedade territorial rural. Nesses quatro casos, melhor dizendo, nós vimos impostos extrafiscais, que são aqueles que têm uma finalidade extra, uma finalidade além da finalidade arrecadatória. São impostos que são usados para influenciar o comportamento das pessoas e, assim, interferir na economia ou então promover um determinado comportamento. Tá certo? Então, a gente viu que o imposto de importação e exportação está relacionado ao mercado externo, que o imposto sobre operações financeiras está relacionado com uma série de operações financeiras diferentes, como operação de seguro, operação de câmbio, que o imposto sobre produtos industrializados diz respeito às atividades de industrialização e também do consumo, e que o ITR está preocupado com a propriedade rural e especialmente com a propriedade que é improdutiva, querendo incentivar propriedades que são mais produtivas. Nós vimos que, no caso desses impostos, eles têm algumas exceções, aquelas regras da legalidade e da anterioridade. Então, que estes primeiros três podem ser alterados por decreto, com exceção do ITR, que depende de alteração por lei, que estes primeiros três a alteração deles para maior pode valer no mesmo exercício financeiro, com exceção do ITR, que só vale no exercício seguinte, e que, para o imposto de importação, exportação e IOF, a cobrança deles é imediata, enquanto que para o IPI e para o ITR tem que esperar 90 dias. Bom, o imposto de renda não é um imposto extrafiscal, porque justamente o imposto de renda é um dos impostos que mais dão arrecadação para o governo, para o Estado. Então, o imposto de renda é um imposto fiscal justamente porque a grande finalidade dele é arrecadar recursos, certo? Então, no que diz respeito ao imposto de renda, a gente pode ver que a ele se aplica a regra da legalidade. Então, qualquer alteração no imposto de renda, no sujeito ativo, passivo, base de cálculo, alíquota, todas essas alterações precisam ser feitas por meio de lei e não por meio de decreto. Esse é um imposto também sujeito à regra da anterioridade anual, ou seja, alterações do imposto de renda só podem valer para o exercício seguinte. Aí você diria também, bom, professor, para o imposto de renda também se aplica, então, a anterioridade nonagesimal, porque os efeitos das mudanças do imposto de renda só valem depois de 90 dias. E aí eu marco aqui para você que não, que isso está errado. O imposto de renda, mesmo sendo um imposto fiscal, é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Então, tome bastante cuidado com isso, tá certo? Se não ficou claro para você, eu sugiro que você dê uma voltada aí nessas aulas anteriores e dê uma olhada melhor sobre a questão dos impostos extrafiscais. Mas, para que você entenda bem, eu vou repetir. Estes impostos aqui têm uma série de exceções, uma série de tratamentos diferenciados, porque são impostos que afetam a economia. O imposto de renda, mesmo não sendo um imposto extrafiscal, para ele não se aplica a anterioridade nonagesimal. Ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal. E por que isso? Isso tem uma lógica, se você for parar para pensar. O imposto de renda ele é cobrado em relação ao exercício inteiro. Então, eu tenho imposto de renda de um ano e eu tenho imposto de renda do outro ano. Nós vamos falar mais disso mais para frente. Mas a ideia de você não colocar a regra dos 90 dias é que justamente para o imposto de renda o que vale é a regra que está valendo naquele ano.
Então, eu não preciso ficar estabelecendo essa regra de esperar 90 dias, porque a ideia é que o imposto de renda ele se aplica para um exercício financeiro inteiro e não um pedaço dele. Então, se eu aplicasse a regra de esperar 90 dias, eu ia ter um pedacinho no começo do ano que ia seguir uma regra e o resto do ano ia seguir uma regra diferente. E não é assim que eu quero com o imposto de renda. Para mim, é mais importante ter uma regra do imposto de renda que se aplica para o ano inteiro do que esperar ou não esperar 90 dias, tá bom? Então, isso acontece no imposto de renda e a gente vai ver que acontece em outros impostos que também são cobrados assim ao longo do ano, tá bom? Como é o caso aí do IPTU e do IPVA, tá bom? A gente vai ver isso na aula deles mais para frente. Vamos falar então da generalidade e universalidade do imposto de renda. E para falar sobre esse assunto, nós precisamos entender o conceito de renda e de proventos. Então, o que é renda? O imposto de renda vai ser cobrado sempre que alguém tiver renda. A renda vai ser o produto do capital, do trabalho ou da combinação entre eles. Então, exemplos aqui de produtos do capital. É o caso dos juros em uma operação de empréstimo. Quando você pega o seu dinheiro e empresta para alguém e você cobra juros, esses juros que você está cobrando são rendimentos que você está tendo. E esses rendimentos não decorrem do seu trabalho, mas justamente do capital que você emprestou para alguém. Então, esses juros que você teve são renda porque são produtos do seu capital, são resultados do seu capital. Mesma coisa, o aluguel, né? Você aluga um apartamento para alguém. Este aluguel que você está recebendo é um produto do seu capital, aí, do seu patrimônio que você está aplicando, está emprestando para alguém. Então, sempre que o seu patrimônio, o seu capital, gerar renda, gerar rendimentos, isso é juridicamente considerado renda. A mesma coisa em relação ao trabalho. Você vai lá, faz lá um serviço e cobra honorários. Esses honorários, que são resultados do seu trabalho, são considerados renda. Mesma coisa, o salário, né? Você foi lá, trabalhou e recebeu um salário. O salário é produto do seu trabalho, é resultado do seu trabalho, portanto, é renda. E também será renda a combinação entre os dois. Então, imagine que você faz um investimento numa pessoa jurídica, né? Você monta uma empresa e aí você recebe um prolabore aí como gestor. Existe ali tanto o capital que você investiu, quanto o trabalho que você está exercendo. Então, é uma combinação desses dois. Então, lembre-se disso. Sempre que eu tiver um acréscimo patrimonial, então eu tenho que ter um acréscimo, tem que se configurar um acréscimo, tá certo? Um aumento do patrimônio, e esse aumento decorrer do trabalho, do capital ou da combinação dos dois, né? Trabalho e capital, então nós teremos aqui renda. É possível que eu tenha um acréscimo patrimonial que não seja resultante nem do trabalho e nem do capital. Quando isso acontecer, nós estaremos diante de um provento. Então, provento é um produto de outro acréscimo patrimonial que não decorra nem do trabalho e nem do capital, e por isso não se inclui no conceito de renda. Exemplos aqui é o caso da aposentadoria ou então de algum outro benefício previdenciário. Você recebe a sua aposentadoria em decorrência aí do seu vínculo de segurado da Previdência e não propriamente do seu trabalho. Não é? Você pode dizer que você trabalhou ao longo da vida, né? E por isso que agora você se aposentou. Mas não confunda essas duas coisas, porque na verdade a sua aposentadoria ela decorre do vínculo que você teve com a Previdência, decorre dos pagamentos que você teve com a Previdência, e agora você está na condição de segurado em gozo de um benefício. Né? Então é daí que vem o pagamento da sua aposentadoria. O aposentado não está trabalhando em troca da aposentadoria dele. Tudo bem? Então por isso que a aposentadoria é um provento. O que acontece? Existem outras verbas que não estão sujeitas ao tributo, então você não pode confundir estas verbas com renda ou provento. São as verbas de natureza indenizatória. E por que as verbas indenizatórias não são consideradas renda ou provento? Porque lembra do que eu acabei de falar para você. Para eu falar em renda ou provento, eu tenho que ter um aumento de patrimônio. Quando existe uma verba indenizatória, o que existe é um dano que diminui o seu patrimônio, e aí você vai compensar o seu patrimônio, e no fim das contas fica elas por elas, tá certo? E por isso que verba que tem esta natureza de indenização não é renda, porque ela não representa um acréscimo patrimonial, ela representa um reparo a um dano, a um gasto que você teve.
Tudo bem? Então, imagine aí que você está recebendo uma ajuda de custo da empresa porque você está exercendo uma atividade fora do seu espaço de trabalho, né? Ou então você recebeu uma diária para uma viagem, você foi viajar com a empresa e aí a empresa te pagou a sua alimentação e a sua estadia. Veja que a alimentação e estadia que você recebeu, ainda que a empresa coloque na sua conta bancária no fim do mês e deposite diretamente em dinheiro na sua conta, aquele dinheiro que você recebeu não foi para remunerar o seu trabalho, mas foi para compensar o gasto que você teve durante a viagem, né? Você viajou a trabalho, teve gastos, agora estou pagando para você para cobrir os gastos que você teve. Isto é uma verba que tem clara natureza indenizatória e, por isso, não está sujeita ao imposto de renda. Tá bom? Então, a ideia aqui de universalidade e generalidade, e por isso que eu expliquei para vocês, é justamente de que, no caso da generalidade, todas as pessoas que estiverem recebendo renda, que estiverem recebendo proventos, estão sujeitas ao imposto de renda. E todas as rendas e todos os proventos são, como regra, tributáveis. Ou só não serão tributáveis se forem indenizações, e aí não são nem renda nem provento, ou se tiver alguma exceção legal que a lei permita expressamente que aquela verba seja imune, tá certo? Então pensa assim, olha, vou dar um exemplo aqui de uma isenção para você. É possível que você tenha uma doença grave que está lá elencada na lei como uma doença que dispensa do pagamento de imposto de renda. Então, se você receber um benefício previdenciário porque você está com uma doença grave, este benefício, este provento, que seria em regra tributável, não será tributável porque você recebe aquele benefício por conta de uma doença grave. Então, existem situações em que proventos ou rendas podem ser excluídos e não tributados. Tudo bem? Agora, tirando as situações de isenção, de imunidade aqui, no caso da renda e dos proventos, todas as rendas e todos os proventos de todas as pessoas são tributados. É justamente essa a ideia da generalidade e universalidade do imposto de renda. E por isso que ele é um imposto que arrecada tanto, né? Porque ele vai cobrar de todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas que não estejam com imunidade a respeito de todas as rendas e todos os proveitos que elas tiveram. Tudo bem? Então, essa é a ideia de generalidade e universalidade do imposto de renda. Aqui, só ressalto uma coisa para você, não se prenda tanto nos nomes, porque generalidade e universalidade são nomes que os autores às vezes trocam. Então, é possível que você veja estes dois nomes aqui em algum livro trocados, invertidos, tá bom? Então, aqui o que me importa mais é que você entenda o conjunto da obra. Generalidade e universalidade significa que todos pagam imposto de renda e todas as rendas e proventos são tributados. Tudo bem? Agora, se você trocar aqui generalidade com universalidade, isso é o de menos. Não se importe tanto com isso, tá bom? Então, vistas as regras da generalidade e da universalidade, vamos falar sobre as modalidades do imposto de renda. Então, não confunda. Eu falei para você que todas as pessoas, físicas e jurídicas, são tributadas quando tiverem rendas ou proventos de qualquer natureza. São, na verdade, então, duas modalidades de um mesmo tributo, um mesmo imposto. Existe o imposto de renda da pessoa física, que é uma modalidade, e existe o imposto de renda da pessoa jurídica, que é uma segunda modalidade do mesmo imposto. Eles vão ter regras diferentes, porque justamente as rendas das pessoas físicas e as rendas das pessoas jurídicas acabam seguindo regimes um pouco diferentes, né? A natureza das atividades das PJs e das PFs é diferente, então por isso que a tributação é diferente. Mas esse é o mesmo imposto, que só está seguindo regras diferentes para atender aí as diferentes situações dos contribuintes. Então, no caso do imposto de renda da pessoa física, nós temos um único regime de recolhimento, né? Que na verdade o CTN nem dá um nome para isso. Ele é até meio que omisso nessa parte, a gente vai ver isso mais para frente. Mas aqui o que você precisa entender é que no caso da pessoa física, basicamente eu pego a renda daquela pessoa, né? Já vou também descontar algumas deduções. Então, por exemplo, eu pego o seu salário e tiro lá o INSS,
Então, pego aquelas rendas, pego os proventos que você teve, faço as deduções que a lei permite, determinadas despesas a lei permite que você faça dedução, e aí o seu imposto de renda vai ser cobrado de acordo com esse resultado aqui, conjunto de rendas, conjunto de proventos e desconto as deduções. E aí vou aplicar uma alíquota para você, dependendo da quantidade de renda e provento que você teve, tá bom? Vou falar disso mais no próximo slide, que a gente vai falar da progressividade desse imposto. Mas é basicamente isso. Apuro todas as rendas e proventos e faço deduções para chegar aí no imposto que eu vou te cobrar. No caso das pessoas jurídicas, existem 4 situações aí diferentes, né? Existe um tratamento diferenciado de acordo com o porte da pessoa jurídica. Então, de acordo aí com o faturamento que aquela pessoa jurídica tem, ela vai se sujeitar a uma dessas diferentes modalidades diferentes regimes de tributação no imposto de renda, tá bom? Sendo que você precisa entender o seguinte: esses regimes que são mais simplificados, então, por exemplo, o caso do Simples Nacional, ele sempre pode ser ele é sempre um benefício. Então, o Simples Nacional é um benefício, o lucro presumido é um benefício. Então, as empresas sempre, como regra, no normal, vão pagar o seu tributo aqui de acordo com o lucro real. E poderão optar, quando tiverem direito, pelo regime aqui do lucro presumido ou pelo regime do Simples Nacional, tá bom? Mas a ideia basicamente é o seguinte: quem pode fazer o mais simplificado, pode fazer os mais complexos, né, os mais rigorosos. Agora, quem está obrigado a seguir o modelo mais rigoroso não pode optar pelo mais simplificado, tá bom? Então, você abre o CNPJ da empresa, como regra, essa empresa já é lucro real. Você que vai ter que optar por trocar aquele regime pelo lucro presumido ou Simples Nacional. Mas aí você vai ver se você tem o direito de usar uma dessas duas formas mais simples, tá bom? Então a ideia aqui basicamente é o seguinte: o lucro real é a regra e vai se aplicar para as empresas que têm um faturamento aqui anual maior de 78 milhões. Tá bom? Então pense aqui nas grandes empresas, são as sujeitas ao lucro real. E como assim um lucro real? Isso significa que estas empresas vão ter que fazer toda a sua escrituração contábil bonitinho, né, para justamente verificar o que elas tiveram de receita, o que elas receberam, quais foram os gastos que elas tiveram, e vai apurar aí o lucro real para que ela seja tributada em cima do lucro verdadeiro que ela teve, tá certo? Daí esses nomes. O que acontece? Pode ser que essa empresa tenha um faturamento de até 78 milhões ao ano, né? Então, é uma empresa de médio porte. Ela não chegou a ultrapassar esta marca dos 78 milhões. Então, ela pode optar por trocar esse lucro real, que dá mais trabalho para calcular, dá mais trabalho para contabilizar, e aí então ela vai optar por um lucro presumido. E por que chama lucro presumido? Porque justamente eu não vou chegar a calcular o lucro que aquela empresa de fato teve. Eu vou presumir um valor, eu vou assumir um valor e vou tributá-la com base nesse valor que foi presumido. Tá bom? E aí, esse é um benefício para essas empresas que têm médio porte, elas podem sair do sistema do lucro real e ir para o lucro presumido se elas tiveram esse faturamento aqui mais baixo um pouco, para que elas possam se aproveitar de um regime que é um pouco mais simples de fazer. Tudo bem? E aí, para as empresas ainda menores, elas podem optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, na verdade, ele é um sistema um pouco diferente dos outros dois, porque tanto no lucro real quanto no lucro presumido, a pessoa está recolhendo tributo por tributo, separadamente. No caso do Simples Nacional, eu vou recolher o imposto de renda junto com outros tributos também. Então, ele é um sistema mais fácil, porque ele justamente simplifica esse processo, me permitindo recolher os tributos de uma forma unificada. E aí fica mais fácil para aquela empresa que é pequena, tá certo? Esse é o regime que pode ser usado pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte e também, mais recentemente aí, pelo MEI, tá bom? Alguns comentários para fazer para você. A microempresa, ela é uma empresa que tem um faturamento de até 360 mil reais por mês. E a empresa de pequeno porte é aquela que tem até 4,8 milhões de reais de faturamento
por ano, tá bom? Então aqui a microempresa 360 mil reais por ano e a empresa de pequeno porte até 4,8 milhões de reais por ano, tá bom? Então estes são os limites aí do faturamento dessas duas empresas. A partir desse valor aqui, elas já têm que ir para o lucro presumido, tudo bem? E além da microempresa, da empresa de pequeno porte, nós temos o MEI. O MEI, juridicamente falando, ele não é uma pessoa jurídica, ele é equiparado à pessoa jurídica. Então, o que isso significa? Significa que mesmo sendo uma pessoa física, o MEI é um microempreendedor individual, então é a pessoa que trabalha sozinha. Então ela é uma pessoa física, mas para fins tributários, a lei vai tratá-la como se ela fosse pessoa jurídica. E aí o MEI vai ter que recolher as atividades dele como pessoa jurídica, as atividades que estão relacionadas à empresa, né? E aí o MEI ele tem um faturamento menor, aí em torno de uns 80 mil reais, tá bom? Um pouquinho mais do que isso, mas é em torno disso, tá bom? Por ano. Então, o MEI ele tem um sistema ainda mais simples, é um simples específico do MEI, que é chamado de CIMEI, tá bom? Então, é um regime específico do MEI. Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais a sua atividade for crescendo, mais complexo vai ficando o seu regime de tributação. Então, você sai do simples e vai para o lucro presumido, sai do lucro presumido e vai para o lucro real. Tá bom? Lembrando sempre do seguinte, se você é uma microempresa que pode optar pelo simples, se você quiser, você também pode recolher pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Tanto faz, tá bom? O benefício, ele sempre te autoriza a recolher da forma mais rigorosa. O que não pode é o contrário. Se você é uma empresa que está obrigatoriamente aqui no lucro real, você não pode optar pelo simples. Tudo bem? Então essa é a lógica que a gente está vendo aqui. E por fim, nós temos aqui a situação do lucro arbitrado. O lucro arbitrado, ele acaba sendo estou colocando ele aqui como um regime, mas ele é um pouco diferente dos outros três, porque na verdade ele é aquele valor de tributo que vai ser devido no caso de algum descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte. Então, como o contribuinte cometeu uma irregularidade, o fisco vai falar basicamente o seguinte: filhão, larga aí, solta, deixa eu que vou arbitrar aqui um valor para você. Então aí o fisco vai lá e arbitra, impõe um valor para o contribuinte. Tudo bem? Porque o contribuinte acabou prestando as informações de forma irregular. E como ele prestou as informações de forma irregular, o fisco não tem como confiar naquele contribuinte, se aquele contribuinte de fato está calculando corretamente, né, declarando corretamente a sua renda para fins de tributação. Então aí o fisco vai lá e vai impor um valor para o contribuinte, tudo bem? Que aí depois o contribuinte pode discutir numa ação judicial, isso não tem problema. Mas a questão é que no lucro arbitrado, por existir uma situação de descumprimento, o contribuinte acaba tendo que deixar que o fisco imponha um valor para a sua tributação aí. Tudo bem? É basicamente isso, de forma bem rápida aqui para você ter uma noção geral. Tá? Lembrando que o nosso objetivo aqui nessa disciplina é simplesmente apresentar essas regras todas para você, junto com o panorama do imposto de renda, tá bom? Isso você vai poder aprofundar com mais detalhes nas outras disciplinas que vão tratar especificamente dos impostos federais. Tudo bem? Então é isso das modalidades do imposto de renda. Outro tema importante do imposto de renda é a progressividade. Nós vimos na aula do ITR que existem impostos que são fixos, porque eles são cobrados com base em um valor fixo. Existem impostos que são proporcionais, porque eles têm uma alíquota fixa e o valor final do imposto aumenta na mesma proporção da base de cálculo. Então, justamente porque a base de cálculo está aumentando, o valor final a ser pago vai aumentar, mas a alíquota é sempre a mesma, ela é fixa. Esses são os impostos proporcionais. Os impostos progressivos são aqueles que têm uma alíquota variável. E a alíquota aumenta junto da base de cálculo. Então, quanto maior for a base de cálculo, maior é a alíquota. O imposto regressivo é o inverso. A alíquota é variável, só que ele varia em sentido inverso ao da base de cálculo. Então, quanto maior for a base de cálculo, menor será a alíquota. E eu falei para você que este é um conceito um pouco mais teórico, né? Com menos aplicação prática. O que acontece?
No caso do imposto de renda, ele é um imposto progressivo e ele vai ter progressividade diferente conforme se trate do imposto de renda da pessoa jurídica ou da pessoa física. No caso da pessoa jurídica, existe aqui uma regra que é a seguinte: o imposto de renda vai ser cobrado com uma alíquota de 15% do lucro que aquela pessoa jurídica está tendo, da renda que ela está tendo, certo? Agora, o que ela tiver de lucro acima dos R$ 20.000 por mês, eu vou cobrar um adicional de 10%. Então você consegue ver aqui como que o imposto de renda ele é progressivo. Progressivo por quê? Porque até os R$ 20.000 de renda que você teve, eu cobro 15%. Agora, quando a base de cálculo for maior ainda e passar dos R$ 20.000, eu não vou simplesmente continuar cobrando 15%. Eu vou aumentar, agora eu vou cobrar um adicional de 10%. Então eu cobro 15% em cima dos primeiros 20 e 10% em relação ao excedente dos R$ 20.000 por mês. Então, justamente assim que é a progressividade do imposto de renda da pessoa jurídica. É uma progressividade bem modesta, né? Ela não tem aqui uma super progressividade, mas você consegue perceber que existe um tratamento diferenciado para aqueles que têm um rendimento maior e para aqueles que têm um rendimento um pouco menor. Além disso, nós temos a progressividade do imposto de renda da pessoa física. E este é o imposto progressivo mais claro de você ver. Porque olha só como ele funciona. Existe aqui uma previsão de várias faixas de renda. Você consegue ver aqui uma série de faixas de renda. E quanto maior vai sendo a faixa de renda, então a faixa de renda aqui está aumentando. As maiores estão na base aqui da tabela, as menores estão em cima. E quanto maior é a faixa de renda que você tem, maior vai ser a alíquota. Então eu começo aqui com uma alíquota zero, né? Aqui é isento, passo para uma alíquota de 7,5%, passo para uma alíquota de 15%, chego para uma alíquota de 22,5% e até o final uma alíquota de 27,5%. Então, quanto maior a renda, então estou aumentando a minha base de cálculo aqui, estou aumentando a minha alíquota aqui também. E como elas estão aumentando no mesmo sentido, as setinhas aqui você vê que estão no mesmo sentido, então este é um imposto progressivo. Tudo bem? Aqui, só para que você entenda uma coisa, é importante que você perceba que o que se cobra aqui no questão do imposto de renda é a faixa salarial. Então, cada uma dessas faixas de renda que eu tenho vai receber uma tributação. Então, vamos pensar aqui, olha, se você tem uma renda de até R$ 1.900, uns quebradinhos, tudo que está neste valor aqui é isento. Você vai pagar a partir do momento em que a sua renda extrapolar os 1.900. Mas veja, os primeiros 1.900 são isentos. Então, quando você for aplicar aqui os 7,5%, você não está aplicando 7,5%. Digamos que o seu salário aqui seja de R$ 1.904. Você não está pagando 7,5% com base em todo este valor, mas somente naqueles 2 centavos ali que foram para cima, além dos 1.900 iniciais. Então, pensa mais ou menos assim, olha, é como se fosse um vasinho que você enche de água, né? Eu estou enchendo aqui a minha primeira renda, aqui, até R$ 1.900. Tudo aquilo que exceder os R$ 1.900 cai aqui na segunda faixa de renda. E aí você vai ter que pagar aqui, ó, os 2 centavos que extrapolaram, você vai pagar 7,5% em cima desses 2 centavos. Vai preenchendo esta segunda faixa de renda. Quando você passar esta segunda faixa de renda, ó, você foi para a terceira. Agora sua renda vai ser de mais de R$ 2.826,65. Tudo o que exceder este valor vai para a terceira casinha aqui. Então, o que você tem que perceber é que quando você tiver uma renda de R$ 3.700, você não está pagando R$ 3.751, você não está pagando 22% em cima dos 3.700 e tanto. Você está pagando somente naquilo que estiver superando esta faixa aqui. Então, por isso que, na verdade, você paga, quando você está pagando o imposto de renda, você está pagando todas essas alíquotas aqui.
Então, é justamente por conta disso que quando você está calculando o imposto de renda, você vai ter que fazer um imposto de renda a deduzir aqui. Você aplica o 7,5% em cima da renda que você está calculando e você está descontando este valor aqui, que corresponde justamente àquela parcela que estava isenta, tudo bem? Então, olha aqui, quando você for calcular, imagina que a sua renda é de R$ 3.500, você vai aplicar aqui a alíquota de 15%, mas você vai ter que deduzir uma parcela, justamente porque desses R$ 3.500 eu estou abrangendo 3 faixas. Uma parte deste valor está isenta, uma parte deste valor está sendo tributada com 7,5% e só aquela parte que excedeu R$ 2.800 é que está pagando 15%. Por isso que você vai ter que fazer um imposto de renda a deduzir aqui. Tá bom? Aqui eu não estou entrando em tanto detalhe, estou fazendo uma explicação rápida, só para você visualizar essa progressividade, tá bom? Para nós aqui, para nossa matéria, o que importa é que você entenda o que é o conceito de progressividade e que você visualize que quanto maior for a faixa de renda, maior é a alíquota, e é isso que faz do imposto de renda um imposto progressivo. E para encerrar, como você já sabe, esse é o slide da alegria, né? Que você olha esse slide e já sabe que está acabando a aula do dia. Então aqui o lançamento. Como é o lançamento do imposto de renda? Você sabe que lançamento é um procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador e da obrigação tributária, determina a matéria tributável, calcula o montante de tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, aplica uma penalidade. Então é esse procedimento que permite ao fisco cobrar o tributo de você. Tá certo? Antes do lançamento, o fisco nem sabe como cobrar o tributo de você. Esse lançamento pode ser classificado em 3 categorias diferentes de acordo com quem está fazendo o lançamento. Lançamento de ofício é aquele feito exclusivamente pelo fisco. Lançamento por declaração é aquele em que o contribuinte presta uma informação de fato, diz o que aconteceu, e o fisco faz o cálculo do imposto e cobra. Então, aplica o direito. E, por fim, existe o lançamento por homologação, que é aquele que o contribuinte declara e paga, e só depois, né, faz um pagamento antecipado, e só depois o fisco homologa. Você lembra que homologar significa concordar. Então, o fisco somente concorda ou discorda daquilo que o contribuinte fez. Aqui que é o ponto da pegadinha. Porque nós preenchemos um documento chamado Declaração de Imposto de Renda, muitos alunos acham que o imposto de renda é lançado por declaração. E é assim que vai aparecer na sua prova, seja na prova da minha matéria, seja na prova de outra matéria, seja numa prova de concurso público que você vai fazer. E aí você vai embarcar com confiança que o imposto de renda não é lançado por declaração, mas sim ele é lançado por homologação. Porque o que acontece no caso do imposto de renda? Você presta uma declaração, então o contribuinte declara, mas ele paga antecipadamente. Você declara e paga. E aí, só depois é que o fisco vai te restituir se ele perceber que você pagou a mais, pagou a maior, ou então vai te cobrar uma diferença, tá certo? Então aqui, na verdade, você tem que tomar cuidado, porque o imposto de renda, por mais que você preencha a declaração do imposto de renda, ele é um imposto lançado por homologação. Tudo bem? O contribuinte declara e paga antecipadamente o imposto. É isso. Esse foi o tema da nossa primeira parte. Espero você na segunda parte da aula.